Um. Salve, rapaziada! Hoje o vídeo é no meu canal, não é no canal do Samuel, Toma. mas estamos aqui juntos hoje para a gente reagir ao que as pessoas estão falando, sobre as análises que a gente está fazendo sobre os treinamentos e sobre principalmente como as pessoas estão enxergando as críticas, né? Críticas que nós oferecemos às pessoas, né, Samuelzinho? É isso, né, rapaziada? Os guri não tem um dia de paz. Os guri não tem um dia de paz. Mas tá tudo bem, ó. Pode ser que o vídeo se estenda. De verdade, a gente só quer, pô, esclarecer umas coisas, né, mano? Porque, querendo ou não, rapaziada, quando alguns cortes saem de contexto do vídeo, as pessoas. Não é nem uma questão de ter uma percepção errada sobre nós. Porque, querendo ou não, não é algo que eu ligo muito, pra ser bem sincero. Acho que o Garim também Somos não. dois. Somos dois. Mas é só pra entender mesmo de fato, porra, não ficar chato, né, mano? Não ficar, né, até sujar o movimento de querer de fato passar informação pra vocês, dos reacts, enfim, conteúdo informativo de maneira geral, de qualidade. Quem segue a gente sabe que esse é de fato o único objetivo em ambos os canais. Já é? Até, até porque, né, Samu, a gente faz isso, a gente faz esses reacts, a gente fala sobre treinamento, justamente por ser a verdade que nós enxergamos a partir dos nossos estudos e da nossa prática. A gente não Exatamente. ataca ninguém por conta de algum treino. Muito pelo contrário, a gente faz, meu velho, se tu gosta, tu continue fazendo. Entende? A gente só tenta passar, principalmente para as pessoas que não têm informação, que não têm um contexto de estudo e tudo mais, que talvez aquilo ali não seja tão eficiente. Pode ser feito de um jeito diferente, mas não dizendo que aquilo ali não vai gerar resultado. Pode gerar. A questão é, vai ser eficiente ou não? Que é o que a gente sempre fala, a gente bate muito nessa tecla. E como muitos dos vídeos que saem são cortes, as pessoas não veem isso. As É. pessoas veem a gente o quê? A gente falando que aquilo ali não é certo Aquilo na é nossa lixo, visão. que não funciona, aí parece que a gente, pô, tá tentando vender uma parada pra vocês, como falaram aqui no vídeo, infelizmente. Ou, pô, vê se aparece, vê se algum, ó, eu falei no vídeo do Kaique, vê se apareceu algum corte de eu falando que vai dar resultado, só acho que é uma merda. Não, o corte desse não saiu, né? Apareceu só a parte do está uma merda. Então aí é foda, né, rapaziada? Mas uma coisa que eu acho engraçado é que essas pessoas falam que a gente não pode criticar eles porque eles são foda, porque eles são bodybuilder, porque eles são competiram, fizeram muita coisa. Só que eles podem criticar a gente. Peraí, como Sem é que funciona essa fundamento, ideia? inclusive, sem fundamento, Exatamente. inclusive. A gente tem como argumentar. Eles não. O único Enfim. argumento que normalmente esse tipo de gente, e eu não tô citando nenhum do vídeo que a gente vai reagir, tô falando num contexto geral. A maioria do contexto é o quê? Tu não tem shape, tu nunca competiu. Coincidentemente foi dito no vídeo. É, vamos ver o vídeo. Vamos ver o Enfim. vídeo. Mas falando em prática, Garim, quantos alunos já atendido, pai? Ih, mais de 800 aí, tranquilamente. Ixi, aqui já passou dos 1.000 também, tá? Então, porra, não é como se você estivesse falando com o Zé Ruela também, tá? Calma aí E também, né? resultado em campeonato, né? Também, né? Porra, calma aí, calma aí. Porra, pelo amor. Vambora, vambora. Tá, o jornal tudo treino do Edson Prado, né? Pô, o pessoal pegou pra Cristo. Você acompanhou isso aí? Do Ó? treino do Kaique? Não. Ó, resumindo, o Kaique teve aquela expectativa dele, da estreia dele, né? Acabou pegando uma posição que não agradou muitas pessoas. E ele logo em seguida já quis mudar tudo que ele tava Eu vi fazendo. que ele contratou o Edson, E né? anunciou o Edson. E aí, cara, acho que o primeiro vídeo que saiu, né, dos dois já. Já do treino de dorsal já gerou um debate nervoso. A galera caiu em cima. Muita gente fez react, muita gente. Deixa eu ver se tem algum vídeo que fale sobre isso aqui. É? Né? Coloca aí pra gente dar uma olhada. Ô, Johnny, eu vou te mandar. Vê se você consegue pôr com áudio. Deixa eu ver se tem música aqui. Que comentou aqui foi até do Samuel, né? Põe o vídeo do próprio canal do Kaique já. Eu, Não, pelo menos, pô. não fui comentado. Comentar dos guris, os caras comentam. Agora chamar, né, super? Você é louco, chamar não. Eu acho que deveria chamar Samuel Miller e Garim no Monster Cash. Porra, e o Aielo, os três juntos. E o Aelo, nossa. Eu quero três. É a aristocracia do bodybuilding. Eu quero. Só Pode chamar um de cada vez, depois chama os três, não tem problema. O Aielo mora em SP, inclusive, hein? Só que eu acho que o Aielo nem iria, ele não quer furar a bolha. É isso aí, vambora. Tudo, pô. Não, só aparecer Que no só treino aí a gente Não, consegue. tem só. Dá uma olhadinha no treino aí, a gente mostra os comentários que tá tendo na Deixa internet. montado mesmo. Ele começou com uma remada curvada, que ele manteve esse peso de 20 gramas, 20 quilos cada lado. 20 gramas. E ele conjugou ali com aquela remada a cavalo, naquele suporte. E ele foi subindo uma carga até 60 quilos na remada a cavalo. E na remada a cavalo ele foi fazendo isso aí. Umas 15, 20 repetições, né? Na curvada. É um volume bem alto. Já de cara, um bi7. Tá. Eu tô percebendo que ele tá fazendo uma curvada fechada, né? Ele não tá fazendo a pegada aberta. Ele tá fazendo. Apesar de estar fazendo a pegada pronada, pode observar que ele tá fazendo a pegada fechada, tá? Ó. Tá vendo? Ó, o cotovelo dele tá bem próximo da lateral do dorsal dele, ó. Ele não tá fazendo aquela remada aberta. Só a primeira coisa que a gente tem que olhar. Eu acho bem próximo um pouco de exagero, sendo bem sincero. Exagero. Né?
Tá quase em 45 graus, meu velho. Porque eu acho que é interessante, né, falar pra rapaziada, é necessariamente a pegada que vai mudar a ativação da dorsal? Não necessariamente, mas É vamos cotovelo. concordar comigo que se você prona o seu punho, é muito mais fácil você distanciar teu cotovelo do teu tronco do que se você tivesse com a pegada supinada, senão você vai parecer uma galinha. Literalmente, Literalmente. tá ligado? Mas enfim. E aí também, uma remada com uma pegada não tão fechada, mas fechada também. Ou seja, Mesma as duas coisa. remadas com uma característica parecida. Só que aí, irmão, tem uma coisa bem legal pra gente discutir, né? Em vez da gente criticar o treino, a gente vai olhar pra isso aqui, ó. Tem como dar um pause aqui, gigante? Só volta um pouquinho aí, por favor, pra mim. Ó, galera que tá assistindo. Isso aqui é o eixo da máquina, ó. Aham. E aqui Tá tapado, tá, rapaziada? Mas é ali mesmo. é onde ele tá segurando o peso. Passa o mouse pra galera ver lá. É. Gil. Vou botar aberto aqui na frente. Ó. Aqui, por mais que as duas remadas sejam bem parecidas, Ed e Superman, o que acontece é que, à medida que ele sobe, existe um aumento da distância lá do eixo da máquina, onde ele tá fazendo força ali, tá Uhum. vendo? Então, a ação muscular que você tem nessa remada e na outra remada com barra livre é diferente. Justamente por essa máquina aqui ser articulada e ela ter um eixo. Já quer começar? Eu começo. Bem, esse cara, eu não sei quem é ele, tá? Me Jonato? desculpa. É Jonato o nome dele? Cara, ele é, se eu não me engano, ele foi treinador da Angela Borges, Uhum. manja. Ele é, inclusive, coordenador de uma pós fudida da Uniguaçu, Uniguaçu? mano. Imaginei. Tá, vamos lá. Primeira coisa, tá? Ele falou sobre ele é PhD e tudo mais, então acredito que esse cara é muito inteligente na parte de treinamento, né? Mas ele falou uma coisa que tá equivocada aí. Uma dessas coisas que ele falou que tá equivocada é sobre a questão do perfil de resistência dessa máquina. O perfil de resistência dessa máquina, segundo ele, fica mais Ascendente. leve quando contraído. Ou seja, né? Não é bem assim que a banda toca, porque sempre que a gente tem o eixo da máquina, que é ali onde ele apontou, e a aplicação do peso, quando a gente fala de peso livre, ou seja, anilhas, etc., o peso é sempre numa vertical, é perpendicular ao eixo. Então, o que que acontece? Quando ele vai subindo, vocês vão perceber que o peso ele vai fazendo uma curva. Isso a gente está falando só da máquina, tá? A gente não está falando sobre o torque no músculo, a gente está falando só sobre a máquina, que foi o que ele citou. A partir do momento que ele vai contraindo, o peso vai se aproximando, essa linha vertical que o peso faz, ele vai se aproximando do eixo da máquina. Então vai ficando mais leve e não mais pesado. Por que que ele sente que fica mais pesado? Porque aí a gente tem torques musculares internos, ou seja, braços de resistência internos. A tua dorsal ela tem menos capacidade de fazer força quando ela está contraída. É por isso que tu sente que está mais pesado. Mas essa máquina faz com que o perfil seja descendente, ou seja, mais pesado quando está alongado. Simples assim. Então aí já teve um erro aí de perfil de resistência. Ele fez, assim, eu não vou falar, é um pouco difícil de defender e falar, pode ter sido apenas uma inversão, né? Porque ele literalmente inverteu. Ele falou que a remada curvada tem perfil descendente e que essa tem perfil ascendente. O problema é que ele literalmente analisou o eixo e o anilheiro. Então fica muito complicado da gente não falar que você só apenas é que se equivocou, tá certo? E foi um erro básico, mas acontece. Mas tudo bem, acontece. Agora o problema vem o que ele fala depois. Continua aí, por favor. Mas na prática, pega a mesma parte das dorsais? Na prática, pega a mesma porção do dorsais, porque as duas estão em uma condição de extensão do ombro, tá? Uhum. Basicamente isso aqui, ó. As duas, se você for ver, estão fazendo isso, ó. Uhum. Tá? Só que tem diferença entre as duas, por quê? A outra, no final, ela perde eficiência, porque você tá com a barra chegando perto do teu corpo, e nessa você não perde, porque, na verdade, você tem que fazer a relação com o eixo Pausa da aí, por máquina. favor. Porque não é... Tá bom. Então ele tá falando que uma remada curvada perde torque, né? Que é o que ele chama de eficiência. Vai perder o torque quando tá contraído? Pera aí. Tenta segurar a barra da remada curvada quando tá contraída. Eu quero ver se vai ficar mais fácil ou mais difícil do que quando ela tá reto no teu ombro. E assim, rapaziada, você do outro lado da tela, você não precisa ter um PhD, você não precisa ter uma pós, não precisa ter uma formação e pós como aqui nós temos, você pode só treinar e sentir o pico de torque na fase contraída, tá ligado? Então, não só teve um erro básico no começo, como sustentou ao longo de dolorosos 37 segundos, tá ligado? Mas enfim. E gente, é simplesmente a lógica. A partir do momento que tu está numa remada curvada, ó, pessoal, olha minha câmera, tá? Vocês estão numa remada curvada. Pensa que eu tô curvado aqui e o chão é essa parte aqui. Se eu tô com a barra aqui, eu não tenho torque para minha articulação do meu ombro.
para minha articulação nas minhas costas. Não tenho. O máximo que pode acontecer é uma sustentação do meu trapézio para manter a barra aqui. Só que aqui o torque é quase nulo. É a mesma coisa de tu, por exemplo, fazer um supino e esticar os cotovelos. O torque vai ficar, uma linha do torque vai ficar praticamente reta. Logo não vai ter quase torque. Então como é que ele me fala que perde a eficiência quando contrai, quando tá no final do movimento? Perde a eficiência, perde o torque quando tá alongado. E olha o título do vídeo. PhD em treinamento. Logo, você que é leigo do outro lado e tá vendo aqui, tá ligado? Começa a ver o corte ou até ouvir o podcast. Fala, mano, eu vou simplesmente aceitar o que esse cara tá falando, porque o cara tem um PhD. E eu não tô falando que eu sou mais foda do que ele, tá ligado? Muito pelo contrário. Ele pode ter só um erro bobo. Tá tudo bem. Só estamos corrigindo a informação aqui. Peso livre. Aham. Então aqui, no ponto em que ficaria fácil a barra livre, aqui você tem uma diferença de trabalho muscular. Aumenta o trabalho muscular. Tá certo, só que é o contrário daí, né? Então, Será quando no tá final das alongado. contas, eu não sei se essa era a intenção do Edson, porque eu não conheço ele no sentido de como que ele vê treinamento, É. mas eu, claro, conheço o Edson como o Edson, né? Claro. Cara, não tem nenhum problema fazer essas duas remadas. Por mais que a ação muscular seja parecida, a ação que você tem na máquina, ela é um Pausa, pai. Por favor. Eu concordo. Não tem problema nenhum tu fazer as duas. O problema é, tu poderia escolher outro exercício que trabalharia de uma forma diferente a mesma musculatura. Desse jeito, tu mudando o perfil de resistência, tu simplesmente vai exigir do teu músculo que ele seja mais capaz de produzir força em determinado momento. Só que isso não é um trabalho inteligente quando a gente começa a falar sobre, por exemplo, dorsal, que tem uma falta de capacidade de produção de força no final do movimento. Então seria muito inteligente para dorsal fazer apenas essa daí. Até porque Até com apoio Isso é- no peito, Exato, preferencialmente, né? principalmente. Até porque aí sim tu estaria sobrecarregando no momento onde ela é mais forte, tem mais capacidade de produção de força. Simples assim. Enfim. E, cara, aí foi mal, mano. Mas um cara que é PhD falar pra mim que não tem problema tu começar um treino com bisete é porque, assim, eu entendo você, tá? Se você de repente ver esse vídeo, tu é um cara muito grande, tem conexões no meio, fica paia pra você falar que é uma merda. Mas, paizão, vamos aqui, só entre os guri, pai. Só entre os guri, pai. Fala pra gente que você sabe que é uma merda. Vai, fala pra gente. Você sabe, porra, não pode. Posso dar play, pai? Não, mas é aquela coisa, né? Aí vem o problema, que é o que eu, Samuzinho e todo mundo que é do meio acadêmico, como ele deveria também levar isso em consideração, não é porque alguém que foi grande fez A, que A vai funcionar para todos. Quando a gente fala de genética, quando a gente fala de bodybuilding, principalmente, a gente tá falando sobre, mano, caras fora da linha, outgears da vida. Qualquer coisa que esse indivíduo faça vai fazer ele ter um rendimento top, ele ter uma evolução top, não tenho o que dizer. Mas será que o tião mecânico que tá ali começando na academia fizer isso vai ser o melhor pra ele? Provavelmente não. Provavelmente não mesmo. E aí eu te pergunto, beleza, será que isso é legal de ser passado, sendo que as pessoas que estão te vendo não são atletas profissionais, as pessoas que estão te vendo são pessoas normais? Aí entra a questão do senso, né? Do bom senso, que é o que a gente tenta passar aqui. A gente não tá falando para atletas profissionais. Atleta profissional faz o que quiser. A gente tá falando isso para as pessoas convencionais. Vale lembrar, tá, rapaziada? Quando o Garim falou, faz sentido você passar isso, a gente não tá falando do Edson parado passar pro Kaique, ele passa o que ele quiser. Exato. Este rapaz passar pra você do lado da tela. Exatamente. no peso livre. Isso eu já posso falar pra vocês de olho clínico, assim. Tá? Então. Acho que a galera pegou muito no pé da questão do volume, né? E aí eu até acho legal que você tem. Cara, o volume é só um dos problemas, né? Tipo, é um grande, na minha visão é um grande, tá? Porque é aqui, nossa rapaziada pesa muito essa questão de volume, né? Não é como se a gente não soubesse que cada indivíduo tem a sua capacidade recuperativa, rapaziada. Cara, se tem alguém que sabe disso, é quem gosta de treinar com volume um pouco mais baixo. Pode ter certeza, tá? Absoluta que a gente sabe disso. Mas, meu, existem, primeiro, volumes, na minha visão aqui, cara, que são altos pra todo mundo, cara. Exato. 30 40 séries. séries. É Saca? bizarro. E assim, você sempre leva em consideração o volume prévio. O Kaique fazia umas 15. Meu, você só dobrou. Você só dobrou. E daí, cara, aí que vem o ficar em cima do muro. Ah, mas às vezes era só uma fase, foi só o primeiro treino. Mas passou. Mas pras pessoas. mas foi passado e foi extremamente insensato, cara. Porra, não é muito difícil, velho. E outra coisa, quando a gente reagiu ao Edson, isso vale um adendo, e eu vou falar isso adendo até o final do vídeo. Todo mundo que a gente corrige, tem pessoas que eu falo pessoalmente, porque eu acho que o que aquela pessoa passa é equivocado, tá? Eu tenho os meus como é que eu posso falar isso? Os Meus dogmas? inimigos. Ah, entendi. Meus inimigos, Aham. sabe?
Brincadeira, tá, gente? Não é inimigo, mas vocês entenderam. Mas eu não tenho problema nenhum contra o Adson. Muito pelo contrário, eu achei ele um cara extremamente fofinho, um Eu cara também extremamente não. da hora, um atleta fenomenal que tem resultado. O problema, gente, não é a metodologia necessariamente. O que a gente mais criticou foi problemas conceituais. Problemas que, assim, um estudante do primeiro, segundo semestre de educação física corrigiria aquilo. Eu acredito que é Jonato, né? É. Que o Jonato não corrigiu porque ele não viu. Mas se ele visse esses erros, ele, como um PhD que é, iria corrigir e falar que tá errado, espero, né? Então, Esperamos. não é um ataque pessoal a nenhuma das pessoas que a gente, né, faz essas críticas, e sim a esse tipo de coisa, que pode gerar desinformação pro público que tá vendo. Até mesmo um cara que é PhD, cara, tu já passou pelo processo acadêmico tantas vezes, quando a sua tese é desafiada, quer dizer que o teu orientador tá te atacando como pessoa ou é que a tua tese tá uma merda? Parabéns, é isso aí. É Um exatamente. post recente seu, que você explica de uma forma bem reduzida, né? Que o excesso de volume ele pode exagerado. A síntese proteica será adicionada para reparar e não adicionar. Sim. Isso é mais relacionado a dano muscular, rapaziada, que Isso. não que volume de treino não tenha uma certa correlação, tá? Mas é mais relacionado a volume. Quer que eu dê pause, pai? Eu posso continuar? Pode continuar. Eu acho que é isso que o pessoal tá um pouco preocupado nessa questão. Mas do olha, só excesso pra deixar de claro, o volume. OBS Como tá é que funciona isso, configurado no Renato? meu, tá? Por isso que o canal é do Garim e eu que tô despausando aqui, tá? Voltando ainda de novo nesse assunto, aproveitando aí Uhum. a questão. O excesso de volume pode estragar o físico? Existe um mínimo? Por que é tão criticado um volume alto no Vamos treinamento? voltar pros fatos, No né? caso aqui do Edson, que, porra, É. ficou aquele físico treinando assim. Né? Os estudos que mostraram que, na verdade, eles mostram que o dano muscular exagerado faz com que quase toda a síntese proteica esteja voltada para regenerar e não para hipertrofiar. Tá. Tudo bem, mas os estudos foram feitos com pessoas treinadas de fato. Não foram feitos com atletas e muito menos com usuários de esteroides. Então, assim, Cara, é foda, mano. Esse argumento aqui, velho, pra um cara que vem do mundo acadêmico, pô, tu vai me desculpar, cara, mas eu falei sobre isso semana passada no Reels, velho. Você é um ser humano, mano. É fisiologia, cara. Tu não é um ET, mano. A gente sabe como esteroides funcionam, rapaziada, porque a ação primária deles, eles eram fármacos vendidos em farmácia, caralho. Ninguém vai sair vendendo coisa aqui, a gente não sabe como funciona. Tudo bem que dose suprafisiológica e tudo mais, mas, meu, a gente sabe, é sabido já o efeito no organismo, entendeu? Não tem, porra, um efeito que, nossa, agora o dano muscular, ao invés de atrapalhar, ele ajuda a sua hipertrofia só porque você tá tomando as paradas. Não é assim que funciona. Exato. É muito insensato falar isso, cara. De verdade, pra mim, aí tira o garim da reta aqui. Você simplesmente é o cara da ciência que quer colar com a rapaziada old school e você usa o mesmo argumento. Isso aí é descaradamente isso, cara. Mano, de verdade, que não é possível, cara. Então, um PhD tu falar uma parada dessa aqui na mesa, não tem outra alternativa a não ser, mano, eu vou colar com a rapaziada aqui, eu quero ser o cara legal da mesa. Não é possível. Você me desculpa. Eu acho que é um pensamento extremamente simplista. É óbvio, cara. É um reducionismo, quando a gente fala de mecanicista, né? Um reducionismo mecanicista muito complicado. Beleza, com certeza tu usar mais esteroide, viver pra comer, pra treinar, pra cagar, dormir e só isso, Aumenta. vai fazer com que tu aumente a tua capacidade recuperativa e que tu consiga aguentar mais volumes, ou seja, tu consiga induzir mais estímulo, porque sim, hipertrofia é volume dependente, ou seja, ela depende de volume, mas à medida que o volume sobe, o dano também sobe. Então tu tem que achar um meio termo, que é isso que a gente fala. Entende? Então, a partir do momento que eu uso esteroide, eu posso treinar 40 séries, será mesmo que tu pode? Porque tu só aumentou a tua capacidade de síntese proteica. E aí, será que tu aumentou o suficiente para suprir todo esse dano a mais que tu gerou? Pois é. E eu já sou de uma vertente, inclusive, Porque, Garim. desculpa te interromper, Samuel, mas eu vou ter que falar isso. Vai lá. Até porque, beleza, tu aumenta o volume, só que o estímulo não é igual. A primeira série e a 10ª série não são iguais. O teu volume, a tua dose e resposta entre ganhos e volume vai diminuindo. Cada vez aquele volume que tu adiciona se torna menos eficiente. Porém, o dano não é bem assim. O dano continua igual e se pá, até Maior. mais. Então, assim, um PhD me falar que tá tudo bem fazer 30, 40 séries em questão de equivalência, em questão disso ser realmente eficiente, não sei se é, hein, meu velho. Eu acho complicadíssimo isso. E eu sou da vertente também que, pô, tá tomando as paradinhas agora? Vale lembrar que ele aumenta a eficiência da tua contratilidade muscular. Tu vai pegar mais carga também. Será que esse aumento de carga não vai meio que deixar elas por elas? Se você era um cara que antes comia legal, dormia legal e tudo mais, será que não vai ficar muito elas por elas? Ou será que agora, porque você tá tomando as paradinhas, você sabe que você tá onerando a sua saúde,
você não tá comendo e dormindo melhor, e é por isso que tu tem uma capacidade recuperativa maior. É difícil de dissociar correlação e causa nesse caso, entendeu, rapaziada? E mesmo se for, cara, eu não acho que, porra, porque eu sou natural eu faço 12, agora eu tomo as paradas, tomo 40, agora eu consigo fazer 40. Também não é assim, né, cara? Não de uma maneira eficiente. Não. Esse é o ponto. Enfim. Sim, isso é uma coisa que eu inclusive mostro esse artigo na minha aula, mostrando que o excesso de dano muscular direciona quase toda a síntese proteica para recuperar e não para hipertrofiar. Que realmente Tá isso acontece. corretíssimo. Mas vamos imaginar. É Vocês isso aí. Tá acham mesmo que o corretíssimo. Kaique vai ficar tão dolorido aqui com esse treino a ponto de Pausa. piorar a síntese proteica? Eu não acho. Pausa. Cara, Pera aí, dano muscular agora é só estar dolorido. é foda, né? Assim, gente, dano muscular, sim, tu pode ter o efeito de dor tardia, tá? Mas não é necessariamente esse o único jeito que tu vê que o dano muscular aconteceu. Até porque dano muscular nem sempre é apenas dano estrutural, né? Tu rasgar a fibra, nem nada do gênero. Tem outras formas de dano muscular e fadiga, principalmente, que vão afetar no teu rendimento quando a gente fala sobre hipertrofia. Estruturas celulares, né, rapaziada, que Exato. são modificadas, né? É bem complicado esse argumento. Não. Inclusive, já vi, igual eu falei, o treino do Jay Cutler lá com 40 séries. Agora, Cara, e corta pro Jay Cutler não chegando próximo de fato na falha em nenhuma das séries. E assim, meu, o DVD tá lá, é só você assistir. Ele capa em 12 repetições independente da carga selecionada, irmão. Então, eu fiz esse react com vocês, não sou engenheiro de obra pronta. É só você entender variáveis de treinamento. O Jay Cutler conseguia fazer um volume cavalar de séries porque ele não chegava tão próximo da falha quanto poderia. E é tão simples quanto isso. É simples. Jordan Peters, um cara que, obviamente, usa doses altíssimas de droga, treina pesado pra caralho, e eu nunca vi ele passar de 12 séries semanais. Nunca. Ele não consegue. No máximo 12 ali, 12. Acho que eu não vi trabalhar Vamos mais que 12 vamos também. chutar mais, vamos chutar 15. mais. 20. Ah, duvido. Aí já foi. Não, eu também duvido, mas é por isso mesmo. Eu tô sendo assim, ó, extrapolador. Entendeu? E olha o tamanho do cara. Ele simplesmente treina melhor. Por que ele não consegue fazer 40? Ah, bom. Entendi. eu não assisti o treino inteiro, não Claro, sei como teria foi o que- volume Eu já total. te mandei o vídeo, coloca aí. É um vídeo que A gente tem que dar esse benefício benefício também, né, rapaziada? O cara não viu o vídeo Sim. inteiro. A gente vai dar esse benefício aí. E eu vou relembrar, não é um ataque ao Jonato. Exato. Muito pelo contrário. A gente só está citando como que normalmente funciona as críticas, entende? Que são dos nossos vídeos. assim, nas críticas que Sabe fizeram. outra coisa que eu acho Só pra legal a gente gente entender. discutir? Tem estudos mostrando, recentes inclusive, que por mais que hoje a gente fale para não falhar em todas as séries e dos métodos metabólicos, mas também algumas séries metabólicas têm benefício, desde que as outras Aí corta pra ele falando que os estudos são feitos em pessoas destreinadas. E quais benefícios? contextos do treino estejam na mesma história. Ó, o Jefferson até complementou que bateram muito na questão de começar o treino com a websérie, Sim, alegando que eu era entendo. causa uma fadiga inicial. Uhum. Assim, Agora- Reconhecido como novo treinador do Caíque, tá sofrendo Dá uma pausa, dá uma pausa. Pausa aí. O Jason é um viado, ele pegou os comentários do meu vídeo só, velho. É um viado, cara. Tá engraçado. Volta nos comentários aí, gente. Não, na hora que aparece ali o... Aí ele parece Volta. um cara que tem convicções muito fortes sobre o treino. O senhor Edson Prado, também conhecido como novo treinador do Caíque, tá sofrendo uma avalanche. Aí, pausa aí, ó. É, isso é tudo comentário do meu vídeo. Biomecânica de boteco, Boa, Kaique, só regresso. pump mais estética, mais sangue no peito. Eles são pra dar aula demais, é só fazer o contrário. Coach do Kaique falando. Eu acho que tá falando que você não usa ninguém, né? O Edson Prado não usa ninguém. Mas, não, então, a galera é muito Roda folgada. uns segundos de pausa, internet roda uns é- segundos de pausa aí. Não, a galera é muito folgada. Ó, quer ver? Tá engraçado. O Kaique ele parece um cara que tem convicções muito fortes sobre o treino. Ele vai ter saco pra continuar isso daqui, cara. Isso pra mim tá uma merda. Eu não tenho isso como. Já foi um negócio assim. Eu temo pelo lag O dele. Diz é foda, né, mano? Ele pega o take mais desgraçado do meu vídeo e faz um Reels, mano. Aí tu me bota na fogueira, velho. Porra, mano. Mas aí eu vou citar outro ponto, Samu. Ah. Beleza, eles ficam rindo, falando, pô, esses caras são folgados. Mas peraí, vocês não fazem a mesma coisa quando vocês falam que a gente que fala sobre esse tipo de coisa é pequeno, não tem lugar de fala, nunca competiu. É a mesma coisa. Isso se chama hipocrisia. É, querendo ou não, é uma questão de respeito, né? Exato. Mas pode ser que eu esteja sendo hipócrita aqui. Não vou mentir. Mas Vou assim, mentir. é o que eu falo, tá? Isso é um pensamento próprio meu. Eu não tenho controle sobre o que o meu público vai falar e vai pensar. Eu exponho a minha opinião. Do mesmo jeito que eles não têm controle sobre os old school que, né, xingam Enzos da vida e etc. Isso não necessariamente, essas críticas são culpa do influenciador. E sim das pessoas que talvez não conseguiram entender a mensagem. Simples assim. Pra mim Ó. tá uma merda. Aí ela é Ariel. foda, cara. Aí eu te amo, velho. Esse é engraçado, velho. Eu fui pra academia, hoje eu estou trabalhando no ombro.
Se preocupa com tudo, cara. Ô, desgraçado, você quer sentir queimar, velho? Você vai fazer o seguinte, você pega a querosene, joga no fogo e tá gastando. Essa crítica bem leve, né? Os caras bem tranquilos. Como você tá preocupado em não gastar energia? Se você já desgastou tudo que dá pra desgastar no aquecimento, cara. Que isso? Pode parar, Guilherme. Sim, só pra você entender, assim, os É, pontos é. principais da Sim, crítica, sim, assim. entendo. E, pô, você sendo um PhD, acompanhando vários atletas vários anos, qual a sua opinião, assim, nesse sentido? De novo, só lembrando o pessoal que tá assistindo agora, você não viu o treino completo, você não tem a ficha do treino, você só com base nessas informações de uma bissérie de início, procurar pump, Uhum. cargas leves com repetições altas. Sim, sim, sim. Cara, eu particularmente... E aquilo eu posso fazer. Eu podia chegar nessa mesa aí, rapaziada, e falar que vai dar resultado, porque, pô, se chegar próximo da falha, tu vai ter resultado, e o caralho, blá blá blá. Eu vou estar sendo prudente falando isso pro grande público? Eu não vou. É tão simples quanto isso. É insensato. Sacou? Eu falo. prefiro começar o treino É a mesma coisa de tu querer viajar pra São Paulo. Tu tem dois jeitos. Tu pode ir de ônibus e demorar 24 horas, ficar cansado, ou tu pode ir de avião e demorar 1 hora. Então, enfim. Tu vai chegar em São Paulo do mesmo jeito. É que, tipo assim, isso que é foda, né? Porque quando chega um cara que também entende, como falar que o cara não entende, pô? A gente tava corrigindo aquelas coisas que o cara aqui falou, mas, rapaziada, o cara entende, ele sabe, o cara é Claro. PhD, ele passou por uma jornada, entendeu? Não tô falando um cara idiota. Mas eu podia também sentar ali, rapaziada, e falar, porra, não, em repetição alta, repetição baixa, que importa tensão mecânica, isso e aquilo. Cara, tem N maneiras de treinar, e não é como se a gente não falasse que isso existe. Mas, assim, é só insensato, sei lá. Exato. com cargas mais elevadas, pausas mais longas e do meio pro final do treino colocar métodos mais metabólicos. Tá. O Belmiro pensa da mesma forma, muitos outros treinadores pensam da mesma forma. Só que pensa comigo. Você foi acostumado a treinar dessa forma a vida inteira. Aí você pega Não é o caso do Kaique, vale lembrar. Sim. treinador, ele vai e joga um puta estresse metabólico em você na primeira série. O que provavelmente vai acontecer com você? Nas primeiras semanas de treino, primeiros 2, 3 meses, é provável que você responda muito bem isso. Cara, só pause. Eu gostaria que seja empírico, irmão. Algum dado, porque, meu, assim, fica incongruente. Ele acabou de falar, né, Garim? Eu gosto de começar com cargas mais elevados, descansos mais elevados, e se for para ter algum estresse metabólico, do meio pro final. Então, se não existem dados corroborando o que tá falando, porque, primeiro, você como treinador não passa isso, e segundo, onde que a gente vai ter um dado desse, sabe? Então, tu simplesmente tentou defender o treino do teu parceiro ali na TV, mano, mas algum tipo de evidência pro que tu acabou de falar não tem. Tu vai melhorar, velho? Ah, mas aí vem o argumento deles. Não precisa de evidência no bodybuilding, porque bodybuilding não precisa disso. Bodybuilding é só ser grande. Sim. Refute, Não tô Rafael. defendendo o Edson. Sim. Só tô falando assim. Toda vez que você tem que se ambientalizar com um treino que você tá muito desacostumado a fazer, normalmente o resultado é uma resposta boa. Agora, se você fosse me perguntar conceitualmente, teoricamente... Cara, e eu não vejo isso, sinceramente. Eu também não. Muito vejo. pelo contrário. Eu vejo só o cara ficando mais inchado e tendo pump e muito mais dano muscular. Simples assim. E pode ser um grande viés do nosso público, né, Garim? Mas, inclusive, a parte de aproveitar o treino, mano. A galera não gosta, sabe? Se eu colocar high reps ali e um monte de técnica merda, mano, Nego vai odiar. o do meu público não gosta. O meu também não. blá blá blá, se eu faria isso? Não, hoje eu não faria isso. Já fiz isso? Já. Mas eu acho que, pra ele, pode ser até que dê bom por um tempo. Ah, vai pera, depender, eu não sei, talvez o Edson pera. Ele acabou de falar que ele não faria isso. Então por que ele tá defendendo? Ele falou que ele já fez, né? Mas, sei lá. Então. Mas se ele já fez e não faz mais... Ele tá literalmente dizendo que ele não acha eficiente. Rapaziada. Não que não funciona. Ele concordou com os guri, só que ele tá isso. na mesa e não pode falar. Inclusive a galera comentou isso. Porque uma galera ficou bem... Não sei se você viu os comentários, Garim. Mas Não vi. teve um lá. Aí um tapa na cara do Samuel, esse arrogantezinho, não sei o quê. Aí os caras embaixo. Concordou com o Zenzo, só não quis sustentar, tá ligado? Então a rapaziada, né, não conseguiu entender mais ou menos. Ele tá concordando com a gente, tá? Só que na mesa fica paia de falar. Tá bom? Mas enfim. E a gente respeita isso, tá tudo bem. Tudo bem, eu entendo você, mano. Eu, sinceramente, talvez não faria exatamente a mesma coisa, mas eu te entendo. Eu Você falaria. não vai treinar ele assim sempre. É. Talvez seja uma fase. Isso aqui foi um treino que o pessoal viu e já caiu em cima. Sim, sim. Cara, no caso, eu me lembro que ele era um cara que ele gostava de treinar bem pesado, né? O Kaique, né? Pelo que eu imagino. Né? Você sabe, eu nunca acompanhei muito treinos do Kaique. Cara, ele gostava de treinar quando ele treinava com o Omar, não era tanto pesado de carga, mas tinha um volume bacana. Uhum. Tinha um volume muito alto, pra dizer a verdade. Era mais ou menos Eu nessa não linha sei, aí. tá? Samuel. Não lembro. Samuel, por que esse pessoal, ele tem a tendência a falar que treino pesado é um peso com altas tonelagens? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A percepção. Mas é que é muito difícil também o grande público ter essa noção de percentual de RM, que isso varia. Eu até entendo, sendo bem sincero, eu entendo. Gente, treinar pesado, treinar em low volume, volume mais baixo, tu não precisa usar cargas exorbitantes, tu simplesmente precisa chegar à falha, próximo à falha.
E para isso, tu vai precisar usar um RM, uma porcentagem de RM maior, para que tu não precise ir para 15, 20 repetições e falhar. É que, tipo Simples. assim, é aquilo, né? O Jay Cutler fazia na barra olímpica com 4 placas cada lado, 12 repetições, já tendo se pré-exaurido para uma caceta nas outras séries. Mas faria o ele dobro. poderia fazer muito mais, e rapaziada, é só você ver o vídeo, tá? Ele poderia fazer muito mais, mas aquilo é pesado para todo mundo. Vamos ser sinceros. Você não vê Sim. um cara fazendo um supino com que o vagabundo nem agacha, tá ligado? Todo dia na tua academia. Então existe Exato. pesado para todo mundo, mas é uma questão, né? É variável, né? Peso é relativo, Exatamente. gente. O que é pesado para mim pode não ser pesado pro Samuzinho. Simples assim. Que provavelmente é o contrário, na verdade. Mas enfim. Entendeu? Não tinha muita bissérie, não. Mas era uma linha bem puxada de volume. Quando era o treino que o Omar prescrevia. Vocês acham o William Martins um cara grande, sim ou não? Sim. Enorme. Acho que não é opinião. Cara, aí já vai começar. Aí vem. Então, Não tem o como- Baixo sempre me falou que quando eu treinava o William, depois o William pode até vir aqui e falar a real também, que ele é melhor do que ninguém pra falar. Ele falou que o William não respondia bem a treino muito pesado. Uhum. E falou que fazia muito treino metabólico É. com o William, porque toda vez que ele tentava colocar a Assim, carga do William não, machucava. não é que o William não tem a força pra levantar carga alta, Não, mas não, proporcionalmente ao tamanho dele, ele não põe as cargas mais altas. E o Pacho falou que ele não respondia muito bem. Olha que interessante. É. Então, assim. E o cara é, olha o tamanho talvez do o maior cara. do Brasil. Pois é, Isso isso é. é um Vamos dos lá. maiores mesmo. Então, assim, cara, É claro que ele não vai conseguir responder a um determinado treinamento se ele não consegue nem fazer o treinamento. Exato. A partir do momento que o cara se machuca, é óbvio. Mas agora, por que ele se machuca? Simples. Ele é um cara que é extremamente abuser. Isso não é mistério pra ninguém. William Martins é um cara fenomenal, grande vale. pra caramba. Só lembrar, Garim, nós não somos naturebas chatos, rapaziada. Exato. Nem natural, tá ligado? Pô, o Garim aqui era atleta, irmão. O cara era um 212 que só não quis pegar o Pro, tá? É sério. Nós não somos naturebas chatos, mano. Não bota no mesmo balaio, tá? Só cortando, porque quando você falou que o cara é abuser, parece que a gente tá no mesmo balaio. Não somos. Não, eu super apoio. Fica à vontade. Faz o que você quiser, mano. Faz o que É você o que quiser, faz o velho. esporte ser bom. É o que faz mano. o esporte ser bom, tá? Mas quando a gente fala de um cara extremamente que usa doses ergogênicas mais altas, é óbvio que ele vai ter uma hiperresposta. Ainda mais se ele é um cara com uma genética absurda. Só que a gente sabe que tendões e musculatura desenvolvem em tempos diferentes. Se esse cara ainda por cima não está adaptado àquele tipo de treinamento e começa a fazer, é óbvio que ele vai se machucar. Agora, o Pacho é um cara extremamente inteligente a partir do momento que ele troca a estratégia de treinamento para que ele possa pelo menos treinar e se desenvolver com algo que não machuque ele. Só que agora, ele não pode treinar pesado? Muito pelo contrário, ele poderia. É só fazer do jeito gradual para ele ir se adaptando e não se machucar. Eu te garanto que ele responderia muito melhor. Pronto, É acabou. aquilo, rapaziada. Pra você ver, nós não somos pessoas insensatas. Nós não achamos que existe só uma maneira. A gente sabe qual que é, muito provavelmente, a melhor. Só que a gente entende as nuances de algumas pessoas que, pô, às vezes não vai se encaixar agora. Vamos tentar ao longo do tempo caminhar para. Mas se agora não dá, tá tudo bem, mano. Se inclusive é o que você não gosta de fazer, tá tudo bem, cara. Nós não somos irrazoáveis. Não estamos cagando regra, cara. Sacou? Muito simples. Cara, mano. eu comemoro, Samu, quando alguém me fala isso. Porque, cara, tu tem que gostar do teu treinamento, meu velho. Eu tenho aluno na consultoria que faz bisete, porque gosta. Eu falei ontem nos stories, eu passei um bisete ontem, cara. Porra, não fode. Me dói, mas ele gosta. Mano. E ele gostando, ele vai treinar. Se ele treinar, ele evolui. Pronto, acabou. Simples. Mas, Garim, se fosse o seu atleta que tá galgando uma vaga no Olímpia, ele gosta, mas tu colocaria no treino? Depende. Primeiro porque, né, a questão de atleta, tu tem que conversar muito com o atleta para realmente saber se ele vai conseguir entregar o que tu precisa que ele entregue naquele treinamento, naquela proposta. Por exemplo, ele não gosta de treinar pesado, ou seja, até a falha. Será que eu empurrar isso goela abaixo dele vai ser o melhor? Muito provavelmente ele vai fazer de mau jeito e nem vai fazer o que eu pedi. Ele vai Então, eu fazer com aquela prefiro- desconfiança, né? Ah, Exato. essa merda vai dar certo. Eu prefiro muito mais, nesse caso, um meio termo. Ó, meu nego, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tentar em algumas séries e até falha, mas depois eu boto as coisas que tu gosta aí, que tem os drop set, e tá tudo bem. Ele vai ter resultado. Exatamente. Se ele é atleta, não é ator, né, rapaz? Eu acredito que pro Kaique, como ele tava desacostumado a fazer esse tipo de treino, pode ter que responder bem. Se você me perguntar se eu faria assim hoje, não, hoje eu não faria assim, tá bom? Hoje eu faria primeiro, Concordou com os guri? Concordou. escalonando carga primeiro, alta intensidade primeiro, pausas mais longas primeiro, e eu iria pra esse aqui do meio pro final. Não, É isso Por que eu quê? interessante. Sendo bem sincero. Esse é o que você falou. Por quê? Eu, particularmente, também não iria do meio pro final, Por quê? não. mas-
ele está se contradizendo. Ele, a partir do momento que fala que dano muscular demais pode ser contraprodutivo, ele tá literalmente falando que ele prefere botar mais dano muscular no final, onde ele tem menos dose de resposta de volume, ou seja, ele vai ganhar menos com o volume que ele tá fazendo, e ele vai estar acumulando mais dano. Pra quê? Cara, mas tá Pra- ligado que tem uma galera da Science Base que não acredita que estresse metabólico de fato tem a ver com dano muscular, né? Tá de sacanagem, né? Tem pra caralho, mano. Sério, você não Meu sabia? Deus. Tem muito, mano. Muito mesmo. Os caras acham que iam de calça é brincadeira. Não É. existe. Sério, Complicado. Aí é complicado, realmente. tô falando. É importante, às vezes ele tá buscando, entre aspas, esse choque, né? Essa Será mudança que de ele não tá com estímulo. alguma dor também? Será que ele não tá lesionado e às E vezes vale ele não, dizer, ele não tá aguentando Samu, colocar muita carga? Vale dizer, tá? Como eu falei, nem tudo do dano muscular que é preocupante é estrutural. A gente tem que pensar em hipertrofia. Hipertrofia é alcançar as fibras de maiores limiares, aquelas que tu não alcança no teu dia a dia. E para isso que tu chega com proximidade à falha. Só que se tu tem fadiga acumulada nos seus treinamentos por conta desse tipo de coisa, por exemplo, o próximo treino que tu fizer, se tu não estiver totalmente recuperado dessa fadiga, tu não vai conseguir alcançar o mesmo tamanho, o mesmo número de fibras de alto limiar, que são as que causam mais hipertrofia. Tô falando que não vai ter hipertrofia? Não, mas vai ter menos. Justamente por isso. Ah, mas isso é dano muscular? Não necessariamente. É fadiga, é um componente. Simples assim. Então nem tudo é sobre dorzinha, nem tudo é sobre dano estrutural. A gente fala muito sobre fadiga. Só que também tu não precisa, né, ser um Maluco, né? bitolado. Aí eu não vou mexer o Walter, senão fadiga. É. Entende? Tudo é o equilíbrio da coisa. Bom senso, né? Pô? Falta muito no meio. Bom senso. Exato. Não sei. Né, tem tantos motivos, né? É. Não, mas aí depois o treino continua aí, cara. É puxado esse treino, é bem volumoso. Cara, eu acho que ele vai responder bem. Mas já mudou, agora ele vai treinar, fazer o treino do New Hill, né? E o Prado só vai puxar. Vai puxar. Uhum, Já botou os treinos do Prado, da de criação do Prado. Né? É o New Hill vai direcionar o exercício. entendi. Não, interessante também, não deixa de ser, porra, o Edson Prato puxar um treino seu, independente de quem escreva, já é outro nível, já. Só que você tá no mesmo Exato. nível que esse cara, É. você- E a gente discutiu. É, mano, tipo assim, tem um atleta que você gosta puxando teu treino, velho. Pô, vou ser bem sincero, mano, sei lá, velho. Por algum motivo aí, sei lá. Eu conheço o Derek Lunsford e vou treinar com o Derek. Irmão, o Derek vai me passar 5.000 passadas, eu vou fazer, eu não tô nem aí. Eu vou fazer, velho. Saca? Mas é o que eu quero fazer no meu dia a dia? Vou levar a sério? Não, eu só vou fazer porque o cara tá fazendo lá e é os guri, o cara é uma referência do esporte, bacana, tô aqui. Mas não quer dizer nada também, né? Exato. Ô, caralho. Logo no começo do podcast hoje, o quanto várias pessoas tiveram sucesso na musculação e no fisiculturismo, perseguindo, andando por caminhos totalmente distintos, né? O próprio Daldo que a gente comentou aqui é um cara que treina. O Daldo, o treino que eu vi ele fazer aqui na academia com o Brandão, primeiro exercício bissério, Jonathan. Então. Primeiro exercício bissério, descanso de 45 segundos. Ele falou que quando ele sente o batimento começar a cair, ele nem espera. Então não dá nem um minuto de. Pronto. de Aí descanso. entra aquilo que a gente falou, né, Samu? Outgears. Caras com genéticas fenomenais e que com certeza vão ter resultado com qualquer coisa que façam. Cara, e assim, a gente até pegando essa última fala do Garim, rapaziada, muita gente, tá? Vocês são muito insensatos aí do outro lado da tela, mano. Porque vocês gostam de ficar jogando, né? Que vocês, natural, são chato pra caralho, tá? A verdade é essa. Vocês ficam Concordo. falando na galera que usa hormônio. Qualquer coisa que vocês fazem, vocês crescem. Não, calma aí também, né, rapaziada? A gente tá falando aqui, isso que o Garim acabou de falar, são pra pessoas que, assim, outliers. São caras que no estudo, o cara puxa a média tão pra cima que é melhor excluir ele. Entendeu? Então, é disso que a gente tá falando, tá? Para de ficar falando que qualquer cara que toma bola aí vai ficar enorme. Pelo amor de Deus, tá? Para de ser insensato. E outra, mano, não é de hoje, tá? Não é de hoje. Não sei quanto tempo faz, cara, que o Tenente Breno pegou o Procard dele. E ele teve uma evolução fodida de um ano pra outro, assim. Aí a galera começou a me marcar lá. Ó, treino do Johan aí, dando de resultado, não sei o quê. Pelo contrário, foi quando ele saiu do. Mas eu falei, cara, sendo o treino do Johan, sendo o treino do Pacho, sendo o meu, cara. O cara tá no Olímpia, mano. Você acha que é qualquer genética que tá lá no Olímpia? O cara tá fazendo um treino que eu não concordo? Tá fazendo. Tá progredindo no treino que eu não concordo? Tá. Tá tomando bola e tá comendo? Tá dormindo? Vai ter resultado, mano. Se o cara tem uma genética acima da média e se ele toma as paradinhas, ele tem uma margem de erro enorme pra trabalhar, a qual meros mortais não têm. O Samson Dauda, você pode ter certeza, tá? A partir do momento em que a água bater na bunda e o Derek Lunsford começar a buscar ele, ou que a genética é extremamente responsiva que o Dauda tem parar de responder ao treino bunda que ele faz, ele vai ter que trocar. E ele vai trocar provavelmente para algo mais semelhante ao que a gente prega aqui. Aí vocês vão ver ele começar a evoluir de novo. Um exemplo disso é Justin Shire, né? Pois é.
Justin já era um exemplo fenomenal de um cara que treina bem e até hoje não parou de evoluir. Exatamente. E o treino do cara é lindo. Lindo, 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 Treina lindo mesmo. bonito demais. A estrutura do treino, particularmente, eu mudaria algumas coisas, mas como ele faz é sensacional. Exato. Um cara enorme. Ele já tentou treinar de todo jeito. Renato, 155, 6 kg em off, o treino dele não pode passar de 1 hora. Sabe o que eu já Olha percebi? que louco. Cara, eu vou falar uma coisa que talvez até. Essa vai ser a única coisa polêmica que eu vou falar hoje. Quem defende muito uma linha de musculação defende porque vende algum produto que tem relação com isso. Sim. Pronto, falei, velho. Tá bom? Exato. É isso. Não vou mais falar mais nada. O que eu posso falar com certeza é que o cara que cria religião de treino é porque Tá lucrando. ele tá lucrando com isso. Ó, eu não acho que ele tá errado, não, tá? Eu também acho que ele tá certo, mas, né? É assim, rapaziada. Pô, Samuel, mas você prega muito volume baixo. Ó, primeira coisa. Isso foi mais um. E até o Garinho aqui, né? Isso provavelmente foi algo que foi um rótulo mais dado a nós. E até tô usando e já beleza, tudo bem. É tipo assim, é só pra deixar claro muito bem o que a gente defende, saca? Mas low volume e tudo mais. Eu não faço 4 séries por semana, entendeu? Eu não faço Também um não. volume tão baixo assim quanto vocês acham que a gente faz, não, tá? Mas É mediano, cara. é volume mediano, eu já falei isso pra vocês várias vezes. Então é mais um rótulo dado a nós que a gente só pegou e já beleza, não Porque a importa. gente fala sobre treinamento inteligente. É eficiente, né? Então seria mais isso, efficient volume, sei lá, mas enfim, não cola tão bem. E pô, você ganha dinheiro com isso. Cara, não, sendo bem sincero, eu não vendo nada que tem low volume no nome, porra assim. Eu tinha uma coleção de camisetas de fato, mas é mais da Lift do que minha, pra ser sincero. E é só a camiseta do meu time, mano. Nada demais, inclusive. Então eu não ganho dinheiro com isso, de fato. É só o que eu acredito realmente, tá? A gente vende resultado daquilo que a gente prega, sempre assim. É bem isso, mano. Então, E assim, resultado não falta. mas eu não acho que ele tá errado. Eu só não acho que é aplicável a mim e ao Garinho aqui. Porque, cara, você pode pegar minha bio lá, não tem porra nenhuma escrito low volume, tá? E, mas eu concordo com o que ele tá falando aqui. Principalmente essas metodologias de coach famoso, tá? O Y3T, essas paradas todas aí que vocês veem. Isso sim é feito pra vender planilha, é pra vender workshop, é pra vender curso. Isso pode ter certeza, tá? Isso eu concordo 100%. Falei no vídeo de ontem, inclusive. Como eu não dependo de nada disso daí, eu não tenho compromisso com ninguém, velho, em relação a isso. Mas, ó, isso aí é carga, cara. Não é tão leve. Então, assim, tudo bem, pode ter Porque efeito A gente entra na carga relativa de novo. carga relativa. do desgaste. Então, que é a crítica que desgastou já logo de No cara. começo, E aí, será que só um bisete ali desgasta tanto assim? Um cara tão forte igual ele, adaptado igual ele? E assim, Sim. Sim. Ele não parou de ficar bufando o treino inteiro. Sim, eu até falei, tava no microfone, parecia um macho no cangote aqui, velho. Sem contar que todas as cargas do Kaique, eu aposto 10 mil reais nisso, que todas as cargas dele diminuíram desse treino. Ah, claro, Todas. não tem nem como. convenhamos, né? Primeiro, o arremário curvado não tá sentindo nada, né? Tipo, de desgaste. Tá com 20 de cada lado. Por que ele tá com 20 de cada lado? Então, exatamente, né? Qual que é o sentido mas tu vai sentir, porque era uma pré-exaustão pra remada que era pesada, né? Vai entender, mano. A intenção aí do Edson fosse pra ativar, Mas usar a remada curvada pra Vocês ativar. perceberam os caras que criticam? Essa questão A gente já vai entrar nesse ponto aí que ele acabou de puxar. Tem? Vai, então deixa aí. Mas assim, peraí. Peraí, vai. A gente, ele pré-ativou. Como é que tu pré-ativa? Ou tu ativa ou tu não ativa. Como assim pré-ativar? Me explica o termo pré-ativação. Vai lá, Samu, me explica, por favor. Sou leigo. Ah, cara, a musculatura ela tá dormindo. Ela não existe. Tu tem que ir lá e dar um susto nela. Pra É ela complicado. acordar. É complicado. Mas enfim, super, eu te adoro, tá? Não leva Cara, mal. eu gosto do Super. Ele não gosta de mim, obviamente, né? Eu sou um ninguém pra ele. Ele me olhou trifeio numa feira. Caralho. Uhum. Tipo, por conta daquela época que eu falei do Jorlan. Aham. Aí ele me olhou trifeio numa Bah, feira, mas tipo assim, mano, se a ele gente gosta de conversasse. Jorlan. Se a gente conversasse, eu tenho certeza que a gente ia se entender, tá ligado? Bota fé. Tenho certeza, mano. São caras que, desculpa, velho, primeiro, nunca competiram, não Jogou tem onde? shape. Jogou onde? Jogou onde? Então, assim, desculpa, cara, mas Quer fotinha? Pera aí, Né? Calma pera aí, aí, calma aí. Samu. Ó, tá, eu sou um merda, tá, rapaziada? Eu sou um merda. Vamos combinar. Eu sou um bosta. Eu tenho um resultado como consultor online. Nunca competi de fato, beleza? Pera aí, Só Samu, que, tô pegando aqui, então, Samu. só que se o argumento é esse, que tu tem que ter shape, tu tem que ter competido, pelo menos 50% do argumento aqui vai ser válido agora, beleza? Vamos deixar, é que o homem tá pegando os troféus Não tem ali no como, fundo. não Não tem dá, como não pegar dá, não todos, cabe na desculpa. mão, não cabe na mão, tá? Inclusive, não o conheço, Jonato Prestes, eu não sei qual foi o auge do seu shape, mas eu aposto o que o Garinho apostou aqui, que se subisse um do lado do outro, você ia perder.
Que isso, cara? Toma, né? Eu enchi tua bola agora, hein, pai? Ou não também, porque eu não conheço o shape do Eu cara. acho que tu se fudeu. Não, eu não me fudi porque vocês nunca vão subir um do lado do outro. Então, mas, cara, pô, é um argumento patético que tu acabou de usar, tá? Tu me desculpa, foi pífio esse teu argumento. Assim, se eu pudesse escrever no papel, eu limparia meu rabo, porque realmente foi. Você ser um cara PhD, do meio acadêmico e tudo mais, pensa você tentando defender a sua tese, tua tese de mestrado, sei lá, aí chega o teu orientador e as pessoas que estão lá pra ouvir a tua tese e fala, bah, meu, mas quanto que tu pega no supino aí? Ah, tu pega menos que eu, bah, então tá errado. Meu, não Eu faz passei, sentido. eu passei na cadeira da faculdade supino 2. Ah, porra, não. Tipo assim. Eu posso não ter um PhD, mas pelo menos eu entendo perfis de resistência suficiente pra não cometer essa cagada que tu fez aí no Alma, começo do vídeo. Samu! Sacou? Então, porra, eu treino o suficiente pra saber que uma remada curvada tem pico de torque na fase contraída, saca? Então, pô, sei lá, né, meu? Sei se vai ser a linha argumentativa que tu vai usar, ou tu não tem argumento nenhum, que pô, vou parar aqui porque eu vou começar a me exceder, velho. Eu vou começar a descer o nível aqui. Mas, primeiro, é igual eu falo pra vocês, velho. É muita falta de respeito com um cara que é um dos maiores da nossa história do fisiculturismo brasileiro. Ó, faltar com Vai lá. respeito é você xingar o cara. Falei que o Como treino tu tá estava uma fazendo com a merda. gente. Poderia ter eu acho que eu me excedi sim, tá? Vou ser bem sincero, rapaziada. Eu não vou ficar passando pano pra mim mesmo. Eu me excedi, mano. Eu me excedi, falei uma palavra de baixo calão. Poderia não ter feito aquilo. É difícil, eu já falei pra vocês. Não sou um cara que tem, né, sangue morninho e tudo mais. Não sou o cara que tem posicionamentos muito mornos, né? Não fui criado desse jeito. Se conhecesse minha mãe, vocês entenderem. Então, é difícil, rapaziada. Peço desculpas, de verdade, mano. Tô falando na moral aqui. Enfim. Que bonitinho. Então, assim, E não só, e desculpa interromper, não só, não, porque ele só foi atleta porra nenhuma, cara. Se você pega o time do Edson Prado, no mundo inteiro tem atleta, treinador da Leivina, e a Leivina ainda foi pro Pacho, e a Mas aí. Pacho falou, não quero mais, eu vou voltar pro Edson. Eu falei exatamente isso no meu vídeo. Tem resultado. Eu tenho certeza que ele tem resultado. Absoluta. Até porque ele não estaria aí treinando o Kaique se ele não tivesse resultado. Pelo amor de Deus. E a gente nunca falou que ele não teria resultado. Exato. Eu falei bem o contrário. Na verdade, eu falei exatamente o contrário no vídeo. Mas o Trooper viu meu vídeo inteiro. Ele viu o vídeo. Então ele sabe que eu não falei. Então eu não sei, ele provavelmente não tava falando exatamente do meu vídeo aqui. A Leivina tava no Pacho, ela preferiu o Edson não precisa provar trabalho nada pra ninguém, né? com o Edson Prado. É. Ele tem um time de consultoria, meu, gigantesco. Eu não tenho dúvida, irmão. Eu não tenho dúvida que ele teve boas intenções ali. Acho que se ele só fez uma série metabólica também, não é isso que vai destruir o Boa intenção. Ninguém falou também que o cara tá querendo foder o Kaique, né? Exato. É louco. treino do Kaique, não. E tem mesmo, né? E se parar pra pensar, o Kaique acabou de sair do campeonato. Uhum. O que deixa bem pior, né? O tipo de Exatamente. treino que foi feito, né? Aí ele preferiu colocar cargas mais tranquilas pro Kaique e trabalhar E volume. não Pausa conhecia aí. o Kaique, não responde. Agora é o que eu falo, né? O povo fala, não, cargas altas são lesivas. Mas peraí, meu velho, a partir do momento que tu tá fazendo muito mais volume, tu tá fazendo muito mais repetições e, por consequência, muito mais volume load. Então, na teoria, tu tá movendo mais tonelagem quando tu faz um volume maior, repetições maiores ou qualquer outra coisa desse gênero. O que gera mais fadiga, rapaziada, é muito mais volume do que intensidade, tá? Exatamente. É muito mais você ficar metendo repetição, série, tá ligado? E sem contar que é muito mais fácil tu se machucar a partir do momento que tua percepção de esforço tá muito alta. Começa Muito a querer mais fácil. compensar o movimento. Exatamente. Tu desconcentrar por conta da dor. Enfim, diversas coisas assim. Eu nunca vi alguém fazendo 80-80 no supino desconcentrado. Porque se ele se concentrar, ele vai morrer. Exato. Exatamente. Onde, como treina, como. A gente tá sentindo. Sabe qual que é a né? diferença? Antigamente, se a gente fizesse isso aí, filmasse um treino, ninguém vinha Ninguém encher encheu o o saco. saco. Agora É porque todo o mundo, pessoal velho. tem, assim, tem um ponto positivo em tudo isso, né? Sabe por que também esse Samuzinho. excesso de crítica? Porque todo mundo tá Aí a gente volta para aquele mesmo ponto e é o que eu sempre falo. Se tu está postando o seu conteúdo na internet, se você é uma figura pública, você está aberto a críticas e você não pode reclamar. Bem como eu, tá? O meu conteúdo foi tirado de contexto. Tô sendo, sacrificado no mundo da maromba, portal de notícia, o caralho. Mano, eu tô pagando pelo que eu fiz. E tá tudo bem, vocês não estão me vendo chorar não, velho. É os guri, Exatamente. eu durmo tranquilaço. Tá? Eu também. Porque eu vivo a minha verdade, mano. E eu não dependo de ninguém. Eu dependo aqui dos meus alunos de consultoria que confiam em mim, no meu trabalho, nos resultados que eu gero e o Garim exatamente a mesma coisa.
talvez deposite muita esperança no Kaique. Deve ser isso, cara. Entendeu? Isso é bem sincero, tá? Eu não fiquei chateado à toa. Se fosse um atleta que eu não ligo, mano, eu não ia ter ficado tão sangue quente, mas eu gosto muito do Kaique, velho. Papo reto. Porque se o cara fosse um bosta também, ninguém ia ficar se preocupando se ele tá treinando certo ou tá treinando errado, entendeu? Então, como as pessoas depositam muita confiança aí no futuro dele, deve ser por causa disso. Eu achei que ele estreou super bem. Muito bem mesmo. Não achei que teve nenhum erro. Concordo. Achei que é só uma questão de tempo, maturidade, de boa. Não, nem o eu e eu discordo. É, vai não. chegar e vai chegar muito bem. O Adriano até comentou aqui que o Edson falou no podcast que ele queria ver como que era a técnica do Kaique nas remadas curvadas. Uhum. Foi o que eu falei, às vezes tá sentindo, tá vendo? Cara, eu não vi nenhum problema em Tá nada. testando aí, exato. Mas não acabou de falar que era um problema o jeito que ele tava fazendo. Cara, É, ele se contradizeu algumas vezes aí, mas É. tá tudo bem, tá tudo bem. É, acabou aqui, na real, Garim. Acabou. É, recado final? Considerações finais, eu lhe dou a palavra. Rapaziada. Eu tô cansado desse tipo de voltar nesse assunto, pra ser bem sincero. Mas, mano, a gente tá mais aqui de fato, tá? Pelo conhecimento a ser passado, não deixar com que vocês caiam em desinformação e não atacando pessoas e sim argumentos. Tu pode puxar os meus vídeos, eu só ataco uma pessoa quando ela falta com respeito com a minha pessoa. E aí sim, eu acho que respeito é algo recíproco, que você dá, você recebe. Mas como eu não conheço, o Garim não conhece o Prado, a gente só tá julgando o que de fato tá público, né, e que tá passível de ser julgado e analisado por outras pessoas, mas julgando sempre o treinamento que está sendo passado e não de fato tentando descredibilizar o profissional por trás, porque a ideia não é essa. Pode ser um colateral, não vou mentir que ele pode ser um colateral do conteúdo qual a gente está postando, mas aí é só uma questão de, tu ter bom senso na hora de prescrever as coisas e tudo mais. Vocês me vêm fazendo um react do vídeo do Pacholok, às vezes eu discordo de algumas coisas, mas eu não tô descredibilizando o cara, porque eu vejo que faz sentido dentro da lógica qual ele prescreveu. Então quando a gente entende que as variáveis de treinamento estão sendo manipuladas de uma maneira que pelo menos faça sentido, tá tudo certo. Agora quando tu começa só a jogar um monte de exercícios lá e os guri vão ver o que acontece, aí fica um Tudo pouco igual. fica um pouco complicado da gente, né, sustentar. Então o recado final é tentem se apegar mais em informações e menos em pessoas, tá ligado? Idolatre conhecimento e não pessoas. Simples assim. E outra coisa, gente, isso é principalmente pra rapaziada, por exemplo, do Monstercast, que tem um alcance absurdo, que tem uma influência absurda. Em nenhum momento a gente quer fazer time de futebol. Os divulgadores realmente da ciência, que se importam com informações, eles não querem fazer time de futebol. Eu sou certo, tu tá errado, tu não pode fazer isso. Muito pelo contrário, a gente quer contribuir. É aquilo que eu falei no podcast do Maromba News. Se o Enzo de hoje em dia, que tem conhecimento, tivesse a garra que o Old School tem, a vontade que o Old School tem de fazer as coisas acontecerem, a gente teria uma nova linha de atletas fenomenal, que é o que a gente tá vendo aí. Gurizada de 18 anos, 17 anos, voando. Então, esse é o ponto. Não é brigar. É literalmente entender um ponto e tentar contribuir um com o outro. Pô, cara, eu já aprendi coisa pra caramba com o Old School. Sabe? Mentalidade, principalmente, na época os caras não tinham nada, desbravaram o mato, sabe? Fizeram tudo com nada. A gente, hoje em dia, tem tudo na mão, e eu entendo o pessoal que passou por esse momento difícil, criticar a gente que tem tudo na mão e achar que, não, são vagabundos, não querem fazer nada. Mas na verdade não é assim. A gente só quer deixar a coisa mais eficiente. Mas o errado é a preguiça, né? Porque tem os Enzos também que são preguiçosos, né? Os caras usam, inclusive, os nossos vídeos, as nossas informações, pra, tipo assim, distorce a parada, né? Pô, aí não, rapaziada. Esse é o ponto. Por isso que eu acho, deveria ter um encontro entre aqui, eu, Samu, a Yellow, que seja, se ele quiser ir, né? E Monstercast da vida, que são os caras que são old school. Eu acho que deveria ter esse papo e amistoso, sem atacar ninguém, trocando ideia, resenha, comendo ali um hamburgão da hora. Tá ligado? Porque o Super come pra caralho. O paçoquinha e tudo bota mais. na nossa conta ainda, viu? Eu faço questão. Então, assim, eu acho que deveria acontecer isso. Se vai acontecer, duvido. Mas tá duvido também, porque se o Super fosse me chamar, já tinha chamado, safado. Exato. Enfim. Então é isso, rapaziada. Videozinho encerrado. Curte, comenta, compartilha. Entra no canal do Samu. Né? Todo mundo aqui que me segue já conhece ele, mas por favor, vai lá, se inscreve, liga o sininho dele ali, dá a curtidinha no homem, lá ele. Entra no Instagram dele, vou deixar aqui embaixo também todos os links do Samu. Como é que é teu cupom na Growth, meu lindo? Cupom Samuel, rapaziada, aí. É Garinho teu? É Garim. Cupom Garim, rapaziada. Como não dá pra usar os dois? Aqui no de hoje você usa Garim, é o canal do cara. É isso, rapaziada.
Um prazer ter todos vocês aqui. Samu, um prazer ter tu aqui. Pô, prazer, Espero meu mais mano. vezes. Com certeza. Tamo É junto, isso. rapaziada. É os guri.